Capítulo 321 O nível superior da Terra de origem 2. Depois de completarem suas missões, eles provavelmente teriam mais créditos em suas contas e certamente voltariam para comprar mais. Era principalmente um plano de longo prazo. Nesse ritmo, em menos de um ano, Lu Yuan seria capaz de comprar outro poderoso gene transcendente. Lu Yuan ficou satisfeito com isso. Assim, Lu Yuan continuou sua vida pacífica. Os requisitos para refinar o gene do controle mecânico eram maiores do que os do gene da luz da vida. Também exigia mais cristais espirituais. 2 meses depois, Lu Yuan entrou na Terra de origem 8 vezes novamente e absorveu cerca de 1,2 milhão de cristais espirituais de nível 5. Seu grau de têmpera de controle mecânico atingiu 95%. Os últimos 5% exigiriam ainda mais energia espiritual. Lu Yuan calculou que precisaria de cerca de 200 mil a 300 mil cristais espirituais de nível 5 para completar a têmpera. No total, eram cerca de 1,4 a 1,5 milhões de cristais espirituais de nível 5. Isso era quase o dobro da quantidade de cristais necessária para a luz da vida. Já era 7 de fevereiro. Era quase ano novo. Claro, o Império do Bordo Vermelho era diferente de sua vida anterior. O ano novo deles era chamado de Dia da Colheita. Era usado para celebrar os ganhos do trabalho e da vida do ano anterior e, ao mesmo tempo, rezar por um melhor desenvolvimento no ano seguinte. Não apenas o Império Rei de Maple tinha esse costume, mas todos os humanos na Grande Estrela do Apocalipse tinham esse costume. Dizia-se que esse costume foi transmitido de outro planeta humano. Em todo o campo da Estrela da Nuvem Branca, não havia apenas um planeta humano, mas havia outros planetas humanos em outros campos estelares. Havia até planetas humanos mais poderosos que o planeta daqui. A pessoa mais forte ali podia alcançar o nível de sábio da batalha, ou até mesmo Deus da batalha. Afinal, a raça humana era uma das forças mais poderosas da aliança da raça humana. Durante o dia da colheita, o acampamento de gênios estava naturalmente de férias. Por 10 dias inteiros, seria como se o sol nascesse no oeste. Os alunos do acampamento de gênios naturalmente retornariam para casa para se reunir com suas famílias. Lu Yuan também deixou a escola e retornou ao distrito de White Willow, a casa de Li Qing. Depois de bater na porta, a porta da vila de Li Qing se abriu e uma cabeça de metal branca apareceu na frente de Lu Yuan. Era o robô consciente da vila, número 1. Depois de ver Lu Yuan, a voz mecânica do número 1 soou: "Jovem mestre, bem-vindo de volta. O mestre está preparando o almoço para você. Espero que goste da refeição." Ao ouvir isso, o sorriso no rosto de Lu Yuan congelou e seu rosto ficou pálido. Lu Yuan simplesmente não conseguia entender a comida de Li Qing. Para descrevê-la em uma palavra, provavelmente era a caixa surpresa. Vistos de fora, todos os pratos pareciam normais. Se você tivesse sorte, estes seriam normais. Se você tivesse azar, seria considerado azarado. Lu Yuan também não conseguia entender como Li Qing conseguia cozinhar alguns pratos que tinham um gosto tão bom, mas alguns pratos eram mais parecidos com a culinária obscura. Ele caminhou apressadamente pela porta, com a intenção de impedir que a tragédia acontecesse. No entanto, Lu Yuan ficou surpreso ao ver Li Qing, que estava ocupado na cozinha. Porque além de Li Qing, havia outra pessoa lá dentro. Ela tinha cabelos verde esmeralda, orelhas pontudas, corpo esguio e pele branca como a neve. Embora Lu Yuan só a visse de costas, ela era obviamente uma elfa, certo? Realmente havia um elfo na cozinha de Li Qing. Os dois estavam conversando alegremente. Lu Yuan ficou um pouco confuso. Sentindo a chegada de Lu Yuan, Li Qing se virou. Ao ver Lu Yuan, sorriu e disse: "Irmãozinho Yuan, você voltou. Vou te apresentar uma pessoa. Ela era Xuan Yuifei. Ela é a outra melhor amiga da minha irmã." Xuan Yuifei se virou para olhar para Lu Yuan, revelando um rosto bonito e elegante. Ela sorriu. "Olá, Lu Yuan. Já ouvi Qing te mencionar muitas vezes. Posso te chamar de irmãozinho como se fosse irmã Qing." Lu Yuan ficou um pouco confuso.
Olá, claro. Posso chamá-la de irmã Xuanjiu? Ele a cumprimentou rapidamente com um sorriso. Claro. Lu Yuan olhou confuso para o sorridente Li Qing. Ela realmente tem um elfo como melhor amigo. Além disso, embora houvesse maneiras de ir para outros planetas em Dak, Lu Yuan não esperava que um elfo aparecesse de repente. Como se sentisse a confusão de Lu Yuan, Li Qing explicou com um sorriso. A tribo Esmeralda, de onde Xuanjiu vem, está em aliança com nosso Império do Bordo Vermelho. Então, todo dia da colheita, a tribo Esmeralda vem celebrar conosco. Normalmente, Xuanjiu retorna todas as vezes, e somos companheiros de equipe no nível superior da terra de origem. Ao ouvir isso, Lu Yuan olhou para Xuanjiu com uma compreensão repentina. Então foi assim. Lu Yuan ouvira de Ting Feng e dos outros sobre o nível superior da terra de origem. Parecia ser uma área especial onde apenas reis guerreiros e superiores podiam entrar. Depois de entrar nele, a pessoa realmente morreria se morresse, e não seria ressuscitada. Nem eles conseguiram explicar a situação específica. Afinal, apenas reis combatentes e superiores já haviam subido aos níveis superiores, e geralmente não falavam muito sobre isso. Até mesmo Ting Feng e os outros só ocasionalmente ouviam seus familiares mencionarem o assunto. Lu Yuan também perguntou a Li Qing, mas este não disse muita coisa. Apenas disse que saberia quando alcançasse um nível de rei da batalha. Lu Yuan não perguntou mais nada. Se eles fossem companheiros de equipe no jogo, eles poderiam de fato ser considerados melhores amigos. Lu Yuan deu uma olhada nos pratos preparados na cozinha. A maioria deles eram pratos que ele nunca tinha visto antes. Havia vegetais e frutas, mas nada de carne. Lu Yuan já tinha ouvido falar que elfos não costumavam comer carne. Seria verdade? Irmã Xuanjiu, é você quem está cozinhando? Lu Yuan perguntou com um sorriso. Capítulo 322 A camada superior da terra de origem 3. Sim, farei isso, disse Xuanjiu com um sorriso caloroso. Enquanto falava, ela olhou para Li Qing. O rosto de Li Qing escureceu e ele cruzou os braços em desgosto. Olhou para Lu Yuan e depois para Xuanjiu. Vocês dois têm alguma reclamação sobre a comida que eu fiz? Os dois se entreolharam e rapidamente balançaram a cabeça. Lu Yuan disse, não, eu não fiz isso. Como eu ousaria ter alguma objeção? O rosto de Xuanjiu estava repleto de um sorriso gentil. Depois disso, o relacionamento entre Lu Yuan e Xuanjiu ficou mais próximo. Xuanjiu e Li Qing continuaram trabalhando na cozinha, enquanto Lu Yuan se deitou no sofá. Ele afundou no sofá e suspirou. Assim é a vida. Ele cultivava todos os dias e era muito cansativo. No entanto, era melhor ter poder do que nada. No mínimo, ele podia controlar o próprio destino, certo? Ele ainda tinha que cultivar. Pouco tempo depois, ele bateu no quarto número 1 e foi abrir a porta. Lu Yuan deu uma olhada. Era Ting, seguido por Ting Shui e Rebeca. Rebeca olhou para Lu Yuan, que estava no sofá, e acenou alegremente. Aian. Viemos para brincar. Você está surpreso? Você está surpreso? Ting Shui lançou um olhar para Lu Yuan. Então, ergueu o pescoço branco como a neve e bufou. Ting, por outro lado, sorriu e foi até a cozinha. Começou a conversar com Xuanjiu e Li Qing. Rebeca e Ting Shui sentaram-se no sofá. Por que vocês pensaram em vir brincar aqui? Lu Yuan riu. Ting Shui franziu a testa ligeiramente e disse suavemente. No dia da colheita, sempre haverá príncipes de vários países vindo para o Império do Bordo Vermelho. Ela não disse mais nada, mas Lu Yuan entendeu. Afinal, Ting Shui era bonita, talentosa e tinha um potencial extraordinário. Embora seu potencial não fosse suficiente para o rei do Império Bordo Vermelho usá-la para um casamento político, ela certamente seria assediada pelos príncipes de vários países. Afinal, com o talento e o potencial de Ting Shui, ainda havia esperança de que ela se tornasse uma deusa da batalha no futuro. Mesmo que não pudesse se tornar uma deusa da batalha, ela pelo menos seria uma imperadora da batalha.
Se ele se casasse com uma princesa assim, ela definitivamente seria de grande ajuda, sem mencionar que ela era tão linda quanto uma fada. Para um príncipe que queria lutar pelo poder, seria uma tentação irresistível. Lu Yuan conhecia um pouco a personalidade de Se Tingshui. Ela definitivamente não gostaria de estar em tal situação, então fugiu. Lu Yuan olhou para Se Tingshui e revelou um sorriso exultante. Eu não esperava que você fosse tão popular, Isikube. O rosto bonito de Se Tingshui ficou frio, e o ar ao seu redor também. Ela lançou um olhar furioso para Lu Yuan. Do que você me chamou? Rebeca, que estava ao lado, também olhou para Lu Yuan com uma expressão estranha. Lu Yuan ficou atordoado. Então, percebeu que havia pronunciado o apelido que havia dado a Se Tingshui em seu coração. Ele tossiu sem jeito e disse: eu estava dizendo que, Tingshui, você é bem popular, mas isso também é esperado. Eu entendo. Se precisar de ajuda, é só me avisar. Lu Yuan olhou para Se Tingshui com uma expressão compreensiva, usando os olhos para indicar que estava do lado dela. Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, o belo rosto de Se Tingshui endureceu. Ela encarou Lu Yuan e desviou o olhar ligeiramente. Um leve rubor surgiu em suas orelhas. Ao ver que estava sendo encarado novamente, Lu Yuan ficou um pouco perplexo. Eu já disse que estou do lado dela, mas essa mulher ainda está me encarando. Ainda pode ser melhor. Rebeca olhou para Lu Yuan e depois para Se Tingshui, com uma expressão estranha. Ela tirou os sapatos, revelando seus pés brancos como a neve, e se encolheu no sofá. Vendo que o ambiente estava um pouco quieto, Rebeca sorriu e disse: por que não jogamos um jogo? Trouxe mais alguns capacetes de realidade virtual divertidos. Você quer jogar junto? Lu Yuan e Se Tingshui olharam um para o outro e então assentiram. Capítulo 323 O Banquete do Império 1. Depois disso, os três começaram a jogar jogos virtuais. Era preciso dizer que a tecnologia do Império do Bordo Vermelho era muito mais avançada do que a da vida anterior de Lu Yuan. Um jogo virtual como esse não existia em sua vida anterior. Alguns dos RPGs desenvolvidos pelos desenvolvedores de jogos foram baseados nos vários ganhos que os guerreiros genéticos obtiveram quando entraram na Terra de origem. Era um pouco chato para Lu Yuan e os outros dois, mas eles podiam jogar outros tipos de jogos, como Arena e similares. Havia também muitos jogos de cultivo. Era preciso dizer que Rebeca era muito mais brincalhona do que Lu Yuan e Se Tingshui. Era ela quem os liderava no jogo. No geral, eles se divertiram muito. Foi só quando Li Qing chamou os três para comer que eles relutantemente desistiram do jogo. A maioria dos pratos foi preparada por Xuan Guiu, e alguns eram pratos de carne preparados por Se Tingshui. É preciso dizer que estavam muito saborosos. Na cabeça de Lu Yuan, tudo bem, desde que a irmã Qing não fosse quem cozinhasse. Ele realmente não queria abrir a caixa surpresa. Afinal, sua sorte sempre fora ruim. Depois do jantar, Li Qing e os outros dois se juntaram e jogaram algumas cartas. Ninguém falava sobre cultivo ou terra de origem. Afinal, o dia da colheita era um dia de descanso e folia. Como ela não queria ver os príncipes dos outros impérios, Se Tingshui e Se Tingshui decidiram ficar aqui. Já que Se Tingshui estava hospedado ali, era natural que Rebeca fizesse o mesmo. Felizmente, a vila de Li Qing não era pequena, e ele tinha mais um quarto, então Se Tingshui e Rebeca podiam ficar juntos. Naturalmente, Xuan Guiu também morou aqui. Nos dias seguintes, eles brincaram em casa ou foram às compras. Por causa do dia da colheita, havia muita gente na rua. Também havia muitos festivais e atividades, o que tornou o lugar muito animado. O dia da colheita do antecessor de Lu Yuan no ano passado não poderia ser descrito como tal. Depois que sua família sofreu um acidente na infância, todos os anos, no dia da colheita, ele passava a noite sozinho. Provavelmente usaria o pouco dinheiro que havia economizado para comprar carne e comer algo um pouco melhor. Ainda havia tais lembranças nas memórias de Lu Yuan, mas este ano era obviamente diferente. Em uma cabine de dardos, Li Qing fechou os olhos e lançou de 5 a 6 dardos com uma das mãos.
Cada dardo acertou o prêmio máximo. O dono da barraca tinha uma expressão de descrença no rosto. Estava completamente perplexo. Li King sorriu e colocou as mãos na cintura. Chefe. Apresse-se e traga as coisas. O chefe lamentou enquanto entregava a Li King um grande brinquedo, um console de jogos e o computador óptico mais precioso. Xuan agiu e sorriu enquanto pegava um colar de trevo de 4 folhas e o colocava. O que Luan achou estranho foi que Se Tingiu pegou a boneca gato preto e a abraçou alegremente. Se Ting-Chun não pegou, mas Rebecca pegou o console de videogame, parecendo muito feliz. Depois que Li King terminou de distribuir os itens, ele sorriu e disse: "Vamos para outras barracas brincar." Enquanto os observava partir, o chefe abriu a boca, querendo dizer algo. No entanto, ele sabia claramente que Li King era um guerreiro genético. Ele também estava um pouco preocupado em irritar a outra parte. Ele não ousou dizer nada. Ele havia perdido muito dinheiro dessa vez, e o dia da colheita provavelmente havia se tornado um dia de sofrimento. Lu Yuan, que estava ao lado, sorriu desamparadamente. Aproximou-se e escaneou o código QR, transferindo dezenas de milhares de yuan. Ele sorriu para o chefe, que estava chorando. "Desculpe, chefe. Eu comprei isso. Vou pagar." O chefe ficou surpreso. Olhou para o celular e disse, animado: Isto, senhor, são muitos. O senhor está dando demais." Lu Yuan sorriu. "Você pode ficar com o que sobrou. Não é bom voltar atrás no dia da colheita." Lu Yuan assinou com a mão e se virou para sair. Já havia algumas barracas aqui. Li King e os outros sabiam que Lu Yuan estava dando dinheiro nos bastidores, e era por isso que eles eram tão abertos. Caso contrário, seria uma perda enorme para os donos das barracas. Li King e os outros sabiam o que estava acontecendo. Eles só voltavam para casa à noite. Assim que entraram na casa, o número 1 disse: "Mestre, alguém enviou 2 convites hoje." Li King e os outros não ficaram surpresos ao ouvir isso. Está na hora de enviar o convite?" Lu Yuan, por outro lado, estava um pouco confuso. Não entendia bem que convite era aquele. Li King pegou os 2 convites dourados e os abriu. Então, sorriu para Lu Yuan e lhe entregou um deles. "Irmãozinho Yuan, seu abraço." Como esperado, com seu talento, a família imperial também lhe deu um convite especial. A família real. Lu Yuan ficou um pouco confuso. Abriu o convite e deu uma olhada. Então, ele revelou um olhar de surpresa. O cartão de convite convidava Lu Yuan para participar do banquete imperial no dia da colheita. Banquete real. Você está mesmo me convidando? Lu Yuan ficou um pouco confuso. Se Tingiu, que estava ao lado, sorriu e disse: "Não há nada de estranho nisso." Como um gênio que ficou em segundo lugar no ranking de força de combate depois de entrar no acampamento dos gênios por apenas 2 meses, seu potencial é ilimitado. Sem mencionar que você salvou vários guardas durante a maré de férias, então é natural que eles o convidem. Se Ting-Shui também assentiu, o que era raro de se ver. A irmã tem razão. Claro, você tem direito de comparecer ao banquete. Lu Yuan olhou para Se Tingiu e Se Ting-Shui como uma expressão estranha. Você já sabia? Se Tingiu sorriu. Já dei uma olhada na lista de convidados algumas vezes. Vi seu nome nela. Não é de se admirar, Lu Yuan entendeu. Afinal, ela era a princesa mais velha e também uma princesa muito talentosa e poderosa. Capítulo 325. O banquete do Império. Havia algumas praças enormes do lado de fora do castelo. Naquele momento, muitas mesas compridas estavam dispostas nas praças. Garçons serviam comida e bebidas, além de tigelas e hastes vazios. O olhar de Li King percorreu a sala. "Estamos no castelo mais interno", disse ela com um sorriso. "Estamos no castelo." Lu Yuan assentiu e passou. Pessoas de diferentes status frequentavam diferentes festas de dança. Quanto mais avançavam, maior era seu status. Com o status da família Li, Li King naturalmente compareceu ao baile na praça mais interna do castelo principal.
Quando os dois passaram, alguns dos convidados que conversavam na praça olharam para eles. Para ser mais preciso, Li King lançou um sorriso bajulador para os dois. Li King apenas assentiu e caminhou até lá. Depois que eles saíram, o grupo continuou a conversar. Um jovem viu seu pai sorrindo humildemente para uma mulher parecida com uma fada e um jovem que parecia ter a mesma idade que ele. Ele franziu a testa ligeiramente, e uma ponta de ciúme surgiu em seu coração. Claro, ele estava com ciúmes do jovem que estava sendo segurado pela fada. Ele olhou para o pai com curiosidade e perguntou: Pai, quem eram aquelas duas pessoas agora há pouco? A atitude delas era muito fria. O pai do jovem era um homem de meia idade, de aparência rica e terno. Ele suspirou e sorriu. Aquela jovem é um membro mais favorecido da geração mais jovem na família do Imperador Guerreiro da Sombra Negra. Seu status não é algo que possamos alcançar. Se ela realmente nos observar mais, talvez possamos facilitar mais algumas colaborações neste banquete. Os olhos do jovem se arregalaram em descrença. Imperador da Batalha. Aquela jovem é na verdade descendente do Imperador da Batalha. Para a maioria das pessoas, não apenas pessoas comuns, mas até mesmo algumas com status, os imperadores guerreiros eram existências lendárias. Eram como os guardiões de um império. Quem imaginara que a dama tão nobre quanto uma fada era na verdade descendente de um imperador guerreiro? Ele ficou com ainda mais inveja daquele jovem. Aquele rapaz. Pai, o senhor sabe? O homem de meia idade pensou por um momento e depois balançou a cabeça. Não tenho certeza sobre ele, mas, para ser o companheiro da senhorita Li, ele definitivamente não é uma pessoa comum. Se você puder conhecê-lo, será de grande benefício para nossa família. Ao ouvir isso, o jovem cerrou os punhos em desgosto. Nesse momento, um homem de meia idade, com jeito de soldado, aproximou-se acompanhado de um jovem. Ao ver o homem corpulento de meia idade, o homem ergueu as sobrancelhas e sorriu. Você chegou cedo, Sr. Varric. Ao ouvir isso, o homem corpulento de meia idade e o adolescente se viraram para olhar. Depois de ver o homem de meia idade, o homem de meia idade com aparência rica sorriu. Senhor Yang, faz tempo que não nos vemos. Tio Yang, irmão Yang Ping, cumprimentou o jovem. Yang Ping viu o jovem e deu um tapinha em seu ombro com um sorriso. Faz tempo que não nos vemos, Bill. Como ele estava indo na Academia Imperial de Guerreiros Genéticos. Você está bem? Bill levantou a cabeça ligeiramente e disse com alguma confiança. Já estou no nível intermediário do primeiro estágio, irmão Yang Ping. Ping Yang ergueu as sobrancelhas e assentiu. Nada mal, boa sorte. E você, irmão Yang Ping? Eu? Mal cheguei ao nível 2, e por acaso ele tem um gene decente de classe comandante. O quê? Irmão Yang Ping, por que você é tão rápido? E você ainda tem um gene de nível comandante inscrito. Os olhos de Bill se arregalaram em choque. Até Varric, que estava ao lado de Yang Ping, o encarava com os olhos arregalados. Ele se virou para Yang Qian, com os olhos cheios de inveja. Senhor Yang, sua família Yang tem um dragão. Os cantos da boca de Yang Ping se curvaram, revelando um sorriso. Acho que tenho sorte. Claro, também sou mais trabalhador. Foi isso que Yang Ping aprendeu com Luyan. Não importa o que acontecesse, tudo acabaria se ele se esforçasse. Quanto ao seu cultivo, ele havia feito um grande avanço após comprar o fluido genético otimizado da força espiritual de Luyan. O gene comandante também foi comprado por Luyan com desconto. Ele cobrou apenas 10,000 créditos acadêmicos, o que já era considerado muito barato. Quanto à gravação de um gene de nível comandante, Yang Ping não estava muito confiante. Embora seu primeiro gene fosse de elite e seu segundo gene fosse de chefe, ele ainda precisava de uma certa dose de sorte para gravar o terceiro gene em um gene de comandante. Felizmente, ele descaradamente pediu a Luyan um conjunto completo de armas do comandante Geno. Após a bênção, ele finalmente terminou a gravação. É claro que ele não diria uma coisa tão embaraçosa aqui. Agora,